A sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, verso de número 9. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, verso de número 9. Essa palavra é uma palavra bastante conhecida, tanto para nós que somos cristãos, como para os católicos. É algo que todos, muitas das vezes, em empresas, em festas, em vários ambientes, até em campos de futebol, é a oração do Pai Nosso, amém? E a gente vai estar ministrando essa palavra no início do mês, quando eu estava preparando uma mensagem. O Senhor falou muito ao meu coração, nessa parte da oração modelo. E por mais que nós já fomos ministrados várias vezes, por mais que a gente faça essa oração, eu cansei de empresas onde eu trabalhei fazer essa oração antes de começar uma reunião. A gente se reunia, orava o Pai Nosso, só que o povo que não era evangélico continuava lá com a Ave Maria deles e a gente parava até no Pai Nosso, amém? Mas eu quero ministrar essa palavra que Deus colocou no meu coração e eu tenho certeza que vai falar aos vossos corações, não para a minha glória, mas é para a glória do nome do Senhor Jesus, amém? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Feche teus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus, louvamos o teu nome, Pai querido. Eu te agradeço, Senhor, porque eu já senti a tua presença e sinto a tua presença neste lugar, ó Pai. Senhor, nesta hora, Senhor, fala, Senhor, ao coração do teu povo, Senhor. Usa-me, Pai querido, Senhor, para que o teu nome, Senhor, venha a ser engrandecido, Pai. Age neste lugar, Senhor, sarando os nossos corações, ó Pai, para a glória do teu nome, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém? A oração do Pai Nosso é algo muito especial. A oração do Pai Nosso nos faz ver Jesus tendo uma preocupação de nos ensinar a falar com Deus. Eu desde pequeno, quando ia para a escola dominical, sempre fui ensinado que quando nós lemos a Bíblia, é o Senhor falando conosco. E quando nós oramos, nós estamos falando com Deus. A Bíblia vai nos dizer que quando Jesus, ele morre, a Bíblia nos fala que o véu do templo, ele é rasgado de cima a baixo. E quando o véu é rasgado, isso significa que eu e você temos um livre acesso para com o Pai. Amém? Antes, o povo para pedir perdão a Deus, para oferecer algum sacrifício a Deus, eles tinham que fazer um L. Eu considero assim como um L. Como é isso, pastor? Ele ia até o sacerdote e o sacerdote ia a Deus. Mas quando Jesus, ele morre na cruz e o véu é rasgado, nós temos um I, que você fala direto com o Pai. Amém? E Jesus teve essa preocupação e ele começa falando: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ele começa a nos ensinar que, em primeiro lugar, nós precisamos entender que o nosso Deus é superior a tudo, é superior a todas as coisas. Amém? Está elevado a tudo. Qualquer problema que você estiver enfrentando, qualquer adversidade, ei querido, o seu Deus sempre vai ser maior. Eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite, eu não sei o que você está passando, mas eu sei que você precisa entender: o teu Deus é maior do que tudo. Amém? Por isso ele inicia: Pai nosso que estás nos céus. Tudo ele está vendo. Amém? Glória a Deus. E ele declara: santificado seja o teu nome. E essa parte da santificação é algo fantástico, porque eu tive que aprender a me santificar. A minha história de vida era uma história muito complicada, apesar de ser filho de pastor desde quando me entendo como gente.
Eu tinha uma vida complicada, mas eu tive que aprender a me santificar. Filho de peixe é peixinho, mas filho de pastor não é pastorzinho. E eu não era pastorzinho. Eu tive que aprender a santificar. E eu começo a entender, querido, que a santificação, a Bíblia vai dizer, sem a santificação, ninguém verá a Deus. Josué estava liderando o povo, e existia algo que Deus queria fazer na vida do povo, para que eles pudessem vencer, atravessar o Jordão, para vencer as batalhas, para conquistar as terras. Uma das coisas que o Senhor exigiu do povo foi o que? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no vosso meio. Ei, querido, e eu começo a entender que Jesus começa a me ensinar, quando eu vou orar, que eu preciso me santificar. Se eu quero as maravilhas de Deus, ei, querido, nosso Deus é santo, então nós temos que ser santos. Todas as orações que fazemos a Deus, Ele nos ouve, mas para que elas venham ser respondidas, eu preciso me santificar. Tem muita gente que quer vitória de Deus, mas não quer santificar. É complicado. Eu costumo dizer lá na igreja que quando uma pessoa está sendo muito abençoada nas coisas materiais, estando em desobediência a Deus, eu começo a falar para eles o seguinte: olha, não é Deus que está te dando essas coisas, é Satanás que está te atrapalhando de entrar no céu. Porque nós recebemos bênçãos de Deus, e a Bíblia nos fala que as bênçãos do Senhor nos enriquecem e não nos acrescenta dores. É através da santificação. Quando o povo se santificou, eles venceram Jericó, eles foram vencendo. Mas quando teve o pecado, quando a Bíblia nos fala que o pecado de Acã entrou no meio do povo, o que aconteceu? O povo foi derrotado. Então isso me ensina que eu preciso me santificar. Quero receber vitória, eu oro ao Senhor, eu me santifico e recebo de Deus aquilo que eu estou precisando. Amém? Glória a Deus. Outra coisa que me ensina aqui esse texto: venha o teu reino. Ei, querido, o que você tem feito para que o reino de Deus venha estar sobre a tua vida? A santificação é uma coisa. A Bíblia vai nos falar que os discípulos chegaram perto de Jesus e falaram: Senhor, olha, um homem chegou perto de Jesus, e falou: olha, os teus discípulos não puderam expulsar o demônio que está sobre o meu filho. Aí Jesus vai ensinar os discípulos dizendo: essa casta de demônios só sai com jejum e oração. O reino de Deus ainda não estava manifesto na vida dos discípulos. Eles precisavam aprender. E eu começo a aprender o reino de Deus, sabe como? Através da palavra. Cada vez que eu leio a palavra, e eu quero deixar aqui uma coisa bem clara para nós que somos crentes lá na igreja. Quando eu assumi a igreja, eu comecei a mudar algumas coisas que estavam na minha mente, que o Senhor estava colocando em meu coração. Eu, entre aspas, como meu pai costumava dizer, por livre e espontânea pressão, todos os meus obreiros foram obrigados a fazer seminário. Alguns tinham, outros não tinham e tal. Acho que era costume da Assembleia de Deus, era assim, né, meu pastor Dedo? E eles sentaram e eles começaram a aprender a Bíblia. E eu coloquei também na classe dos novos convertidos todo o ensinamento da Bíblia. E eu comecei a ver que tudo estava dando certinho. Eu falei: então vai ser para a igreja toda agora. Eu tirei todas as revistas e é só a palavra, é Bíblia. Porque eu falei para o povo: o crente precisa pelo menos uma vez na vida, olha só, é pelo menos, tá? Não, ler a Bíblia toda. Pelo menos uma vez na vida. Era interessante se nós conseguíssemos ler 5, 6 vezes ao ano, né? Mas eu sei da tua correria, do seu dia a dia e tal, mas pelo menos uma vez, porque você precisa conhecer esse Deus. Porque na hora da tua necessidade, a Bíblia diz que o Espírito Santo te faz lembrar, mas vai te fazer lembrar daquilo que você conhece. Pastor, eu não conheço a Bíblia toda. Aí como é que ele vai te lembrar? Aí é adivinhação. Ele não vai te lembrar. Amém? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
Essa parte da oração é uma das partes que muitas das vezes nós questionamos. A Bíblia vai nos ensinar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E note, muitas das vezes estamos servindo a Deus com fidelidade e de repente as coisas começam a dar errado em nossas vidas. Já aconteceu comigo. Quando eu decidi servir a Deus, eu me batizei, eu casei, e sabe o que aconteceu comigo? Eu quebrei. Como, pastor? A empresa quebrou. 25 anos de idade, tinha a minha empresa, tranquilo, sossegado, e eu quebrei. E como é que eu vou entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Tinha acabado de casar e agora estou quebrado. Como eu vou entender a vontade de Deus, que ia para buscar um emprego, até de faxineiro, e não conseguia emprego? Mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E aí? Como é que funciona esse negócio? Eu comecei a entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável quando eu comecei a entender que Deus está aperfeiçoando a minha vida. Quando eu comecei a entender que eu precisava confiar em Deus. Quando eu precisava entender que tudo que Deus estava fazendo na minha vida era para o meu crescimento espiritual. O apóstolo Paulo, ele vai nos dizer que a leve e momentânea tribulação ia produzir sobre a vida dele um peso de glória. O que você está passando hoje, você pode até não estar entendendo, mas Deus sabe o teu amanhã, e é por isso que você está passando, para que amanhã você possa glorificar o nome de Deus. Amém? É assim que funciona. Muitas das vezes nós não entendemos a vontade de Deus. Deus, por que eu estou passando por isso? Calma, tudo tem um propósito de Deus na tua vida, e você precisa entender. Até no sofrimento serve para você crescer, principalmente espiritualmente, principalmente. Mas deixa eu te falar uma coisa, querido, mesmo que você esteja passando por um momento difícil, o salmista diz assim, fui moço, mas agora sou velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. Não passa, não passa. E aconteceu na minha vida. Nunca passei fome. Quando chegou no limite, Deus sabe o teu limite, querido. Calma, descansa o teu coração. Quando chegou no limite, que eu abri a geladeira e só tinha suco da Sedai. Que isso, pastor? Água. Só tinha suco da Sedai, já não tinha mais nada. Sabe o que aconteceu? Tocaram a campainha, entraram, pediram uma água, eu servi a água, mas só tinha água para servir. O mercado estava próximo da minha casa, foram no mercado, encheram o carrinho e trouxeram, e Deus supriu todas as minhas necessidades em glória. Eu tenho que entender a vontade de Deus sempre, até nos revés que a vida nos proporciona, porque a Bíblia vai nos falar que o sol ele nasce para o justo e para o injusto. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você está preparado para que o Senhor faça a vontade dele na tua vida? Eu sei que pode não ser fácil, mas que é bom. Você aprende a confiar em Deus, você aprende a descansar em Deus. Você fica tranquilo. Quer ver? Só para vocês entenderem, a Bíblia vai nos dizer que Eliseu, ele estava com seu moço, e o exército inimigo cercava toda a sua casa, porque foram dizer para o rei, que tudo que o rei falava com os seus soldados, Deus revelava um profeta. Ele falou, então eu vou acabar com esse profeta. Ele vai e cerca a casa do profeta. Olha, você entender como que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quando você entender isso, você fica tranquilo em qualquer adversidade. Deixa eu te falar o que aconteceu. A Bíblia nos fala que Eliseu estava dormindo sossegado, em paz. Sabe por quê? Ele estava descansado na palavra. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Estava lá Eliseu dormindo.
barulheira dos cavalos, carros e blá, 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 aquele exército se movimentando. De repente, acorda o moço que não confiava muito em Deus. Profeta, de manhã cedo, a Bíblia diz que de manhã cedo, profeta, atrapalhou até o profeta de dormir um pouquinho mais. Olha aí, profeta, olha aí, os carros, os exércitos, olha aí. Sabe o que o profeta fala para aquele moço? O profeta que confiava em Deus: calma, moço, Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja. Aí o que ele viu? Ele viu a glória de Deus, ele viu os exércitos de Deus, muito mais poderosos. Hã? E assim, querido, quem confia na boa, perfeita vontade de Deus, querido, vai sempre falar: Senhor, seja feita a tua vontade, porque sabe que tem vitória. E deixa eu te falar que a tua confiança em Deus fica tão grande. O texto vai me dizer que em dado momento, o homem de Deus fala assim, ó: Senhor, fere os sírios com cegueira. Eles ficaram cegos. Sabe o que acontece? O homem de Deus confiava em Deus numa totalidade, que você precisa confiar em Deus numa totalidade. A Bíblia vai me dizer que ele começa a passear assim, ó, no meio dos soldados, e ninguém enxergava. É assim que você vai ser vitorioso sobre os teus inimigos. Amém? Quem confia em Deus caminha em tranquilidade no meio da adversidade. Quem confia em Deus, que sabe que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, não murmura, não reclama. Ei, querido, Ele é teu Deus. Amém? Por isso você pode ficar tranquilo quando você falar: Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Ele é que vai te sustentar, Ele é que vai te dar força, é Ele que vai derrotar os teus inimigos. Uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Sabe o que isso me ensina? Que Deus tem a tua provisão para todos os dias. Descansa teu coração, querido. O povo de Israel achava que não tinha mais como se alimentar. Sabe o que Deus fez? O maná. Todo dia derramava maná. Todo dia vinha sobre a vida deles. E é assim que vai acontecer na tua vida. Todo dia o Senhor vai te sustentar com um pão. Todo dia o Senhor vai te sustentar. Quando a viúva achava que não tinha mais jeito, Deus envia o profeta, e o profeta fala: olha, primeiro faz para mim. Ela confiou, fez lá o bolo para o profeta, e a promessa para ela foi o que? A farinha da panela não vai se acabar, nem o azeite da viúva. O Senhor tem provisão para a tua vida, querido. Descansa teu coração. Pastor, é porque tu não sabe como é que está a minha conta. Ei, não tem problema, você não trouxe diante do altar uma oferta, você não dizimou. Descansa teu coração, a palavra vai se cumprir na tua vida. As janelas do céu vão se abrir. Por quê? Porque você confia no Senhor. Amém? É assim que funciona. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aí entra num texto do verso 12 que nos chama a atenção: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Essa parte é uma parte interessante, porque a Bíblia vai nos dizer que existia um homem cheio de recursos financeiros, tinha um funcionário e tinham outros funcionários abaixo desse funcionário. A Bíblia nos fala que o rei, o dono, o patrão, perdoou ao funcionário. Só que esse funcionário não perdoou os outros funcionários que também deviam a ele. Olha que interessante. E eu começo a aprender com isso algo fantástico. Para recebermos vitórias de Deus, para que as nossas orações sejam respondidas por Deus, eu preciso perdoar. Tem muita gente que está travado, que não tem vitória, que tem morrido de câncer e de várias outras enfermidades, porque não perdoa. Que isso, pastor? Eu sei do que eu estou falando. Quer receber vitória? Começa a perdoar. Porque quando você peca, rapidinho você pede perdão a Deus, mas você não quer perdoar o teu irmão que te fez um mal. Às vezes faz, querido. Ora, como fazem? O teu irmão que falou mal de você, o teu marido, a tua esposa, os teus filhos, o teu patrão. Ok, que você precisa perdoar. Pastor, mas quantas vezes? Jesus diz que é 70 vezes 7.
Nós queremos o perdão de Deus, mas não queremos perdoar. E aí? Como é que queremos vitória? Como é que queremos que o Senhor venha nos responder? Tem que perdoar. Quer ser curado? Perdoe. Perdoe. Enquanto não há perdão, não há vitória. A Bíblia diz que nós temos que amar aos nossos inimigos. Para amar os nossos inimigos, só perdoando, querido. Não é fácil não, querido, mas tem que perdoar. Eu, graças a Deus, eu não tenho dificuldade em perdoar, mas de vez em quando eu sou posto à prova. De vez em quando aparecem uns que são enviados, do cão, Deus nos provando, e eles aprontam, e aprontam, e aprontam mais um pouquinho. Aí sabe o que a gente tem que fazer? Perdoar. Querido, se não perdoar não tem vitória, então perdoa logo. É o que eu faço. Amém, querido, Deus te abençoe. Perdoa logo. Já seja vitorioso. É difícil para muitos que ficam guardando mágoas, rancores. E sabe o que acontece? Vai secar teu osso, querido. O provérbio vai dizer que isso vai secar os seus ossos. Perdoa, libera o perdão. Pastor, mas é muito difícil. Começa a clamar a Deus, ajuda do Espírito Santo que habita dentro de nós, que habita dentro de você. Espírito Santo, me ajuda a perdoar essa pessoa que me fez mal. Espírito Santo, me ajuda a ministrar esse perdão que eu não consigo. Eu me lembro que meu pai, já pastor de igreja, e ele sempre falava: eu preciso perdoar o meu pai. Quem era o pai dele? O pai dele era um pinguço, um bêbado que largou a família, abandonou ele e os seus irmãos menores. Eles tiveram que crescer com dificuldades, sonhos e projetos que tinham para realizar, não puderam porque falta de recursos. Mas sabe o que acontece? Ele veio conhecer a Jesus e foi crescendo, e foi crescendo, e foi aprendendo a palavra, e ele falou: eu preciso perdoar meu pai. Como é que eu vou para o céu sem perdoar meu pai? Ele pegou o avião, foi até no Recife procurar o pai dele, achou o pai dele, pediu perdão. O pai dele veio com ele para o Rio, ele batizou o pai, ele morreu salvo, o pai morreu salvo, e Deus fez maravilha no meio da família. Perdão, querido. Pastor, mas a pessoa que eu vou perdoar nem merece. Não tem problema. Nós também não merecíamos o amor de Deus. Ele morreu na cruz por nós. Tá bom para você ou quer um pouquinho mais? Tem que perdoar, querido, que a vitória tem que perdoar. Perdoe. E rápido. Deus tem pressa em te abençoar. Perdoe. Mesmo que seja difícil. Se tiver complicado, peça ajuda ao pastor. Pastor, me ajuda. Eu preciso perdoar. Perdoe para ser vitorioso. Amém? Aleluia. Ele diz assim: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ei, querido, Ele sempre vai te proteger. O salmista, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e não serei atingido. Por quê? Porque Ele vai estar sempre nos protegendo. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal. O Senhor é que te protege. Nós vivemos hoje uns dias muito complicados em todas as áreas da nossa sociedade, tanto familiar, quanto financeira, quanto de segurança pública. Mas é o Senhor que te protege, é o Senhor que te guarda. O que eu preciso fazer? Vigiar.
orar para não cair em tentação. Livra-nos do mal. E ele diz assim: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós estamos sendo preparados para reinar com Cristo. Amém? Nós temos que entender que o poder está na mão dele. E a hora que ele quiser, querido, a vitória chega na tua vida. Na hora que a gente começa a entender o propósito de Deus para as nossas vidas e começamos a ser fiel em toda a nossa maneira de viver, não é só em algumas coisas, que só em algumas coisas não adianta. A Bíblia nos fala que um jovem rico se aproximou de Jesus e ele trava um diálogo com Jesus, e Jesus pergunta algumas coisas para ele e ele responde tudo sim. Mas quando chega a hora que ele fala assim, então pega a sua riqueza, vende, dá aos pobres, a Bíblia diz que aquele jovem entristeceu o coração e foi embora. Ele perdeu a salvação, ele perdeu a alegria de estar com Jesus. Eu tenho a certeza que se ele entendesse o propósito daquilo, ele ia ofertar e Deus ia prosperar ele de uma forma sobrenatural. Mas ele não entendeu isso. Por quê? Porque o seu coração não estava em obedecer a Deus 100%. Quando nós obedecemos a Deus 100%, querido, sabe como que funciona nas nossas vidas? Vai funcionar assim: há de ser que antes que clame, responder-te-ei. Você já viveu isso na tua vida? Eu já vivi. Vou te ensinar como aconteceu várias vezes, tá? Mas eu vou te contar uma história só, porque senão a gente estoura o tempo aqui. Eu estava na minha casa, já casado, já com os filhos, já até mais abençoado do que aquele estágio que eu estava. Só que nesse dia, era um dia atípico, não tinha nenhum centavo no bolso, também não tinha dinheiro na conta e também não tinha limite do cartão. Estava tranquilo, tinha comida dentro de casa, tá? Tinha carne, tinha arroz, tinha feijão, tinha ovo, tinha tudo dentro de casa. Mas me deu vontade de comer uma pizza. É por isso que é importante você estar em comunhão assim com Deus, ligadinho com Deus. E sabe o que aconteceu? Eu cheguei assim e falei, poxa, hoje eu podia comer uma pizza, mas estou duro, não tem problema não, outro dia eu como. Quando deu mais ou menos 11h30, se não me falha a memória, o telefone toca. Alô, oi, olha Alexandre, tudo bom, tudo bom. Qual é o sabor da pizza que tu quer? Eu falei, como assim? Não, fala aí qual o sabor, eu vou levar uma pizza. Eu falei, não rapaz, são já 11h30, descansa teu coração. Não, então tá bom, você não quer falar, eu vou levar. Eu sei que tu gosta de 4 queijos, de calabresa, eu vou levar para tu. Quando deu meia-noite e pouquinho, chegou ali a pizza lá em casa. Querida, essa barriga é por causa disso. Não teve jeito, eu tive que comer uma pizza para poder dormir. Há de ser que antes que clame, responder-te-ei, até nas mínimas coisas. Se você estiver em comunhão com Deus, se você confiar em Deus, querido, acontece igualmente na tua vida. O poder é de quem? É dele, e vai ser manifestado na tua vida. Entenda isso. Em todas as áreas da tua vida, o poder de Deus vai ser manifesto. Seja na vida espiritual, seja na vida profissional, seja na vida financeira, seja na vida familiar, seja na vida emocional, aonde você precisar, seja na sua saúde, é o poder dele que é manifesto na tua vida. Amém? Está lá Jesus e Pedro. Vem os homens perguntar, o seu mestre não paga imposto? Jesus não precisava andar com dinheiro no bolso. Eu tenho algumas moedinhas. Jesus não precisava. Sabe o que ele fez? Pedro, vai ali, vai no mar, lança lá um anzol, lá vai sair da boca do peixe a quantia suficiente para pagar o meu e o teu tributo. Não é dele o poder? Vai ter a quantia suficiente para pagar as tuas dívidas. Assim como o profeta falou com a viúva, pega aí
pede vasos emprestados, pega teu azeite, derrama. Quando voltou no profeta, agora vende, paga as tuas dívidas e vive do resto. Deus traz para a tua vida, o poder é dele. Jesus, minha filha está enferma, vai até minha casa. Eu vou, querido, descansa teu coração. Aí vem uma mulher, toca na orla, e Jesus cura aquela mulher, porque o poder é dele. E vem a notícia, não incomodes mais o mestre, tua filha já está morta. Calma, se creres verás. Vai até a casa do homem, levanta a menina. É assim que Deus vai fazer na tua vida, porque o poder é dele. Você pode até pensar que já está tudo acabado. Ei, a última palavra é dele. E a palavra de Deus é de vitória para a tua vida. Eu vim aqui nessa noite para te ensinar que você precisa confiar em Deus, para falar contigo que a tua oração vai ser respondida por Deus. Cada vez que você larga teus afazeres e vem à casa do Senhor para adorar ao Senhor, você está dizendo: Senhor, eu estou indo para a tua casa em meio à adversidade, porque eu confio em ti, porque eu sei que aqui é lugar de vitória. O meu pai sempre me ensinou, sabe o quê? Que a casa do Senhor é um grande shopping center. E eu às vezes não entendia muito bem isso. Sabe por quê? Quando você está orando aqui, Deus te dá vitória lá. Você já sai daqui vitorioso. Aí a gente ouve testemunhos de bancos novos, de carro que o irmão comprou novo, de casa nova. E falar em casa nova, deixa eu só te falar uma coisa, para você entender. Eu entrei num propósito na igreja esse ano. Deus me deu uma palavra que seria um ano da conquista. E uma das coisas que eu tenho buscado em Deus é para conquistar a terra onde que nós construímos o templo. Meu pai alugou um terreno e construiu um templo. Todo mundo falando: é maluco, é maluco, é maluco e tal. Falei: tá bom. E eu falei: Deus, será que esse ano, meu pai? E eu na busca de comprar, e a mulher fez uma proposta, falou que a imobiliária falou: olha, eu acho que ela vai vender agora. Falei: ô Jesus. Aí tá bom, faz uma proposta. Eu falei: tá bom, vou fazer uma proposta. Não tinha nem um centavo no bolso. Fiz uma proposta. Falei: essa aqui é a proposta. Aí ele olhou, riu. Aí sabe o que ele disse? Não, essa proposta eu não vai aceitar. Eu falei para ele: olha só, rapaz, você só precisa entregar, porque o restante eu resolvo aqui, ó. Amém. No joelho, orando. Aquele que tem o poder. Eu posso não ter dinheiro, mas eu tenho o dono do que tem o ouro e a prata. Amém. Eu sou filho dele, você é filho dele. Sabe o que aconteceu? Vai acabar o ano, mas ela ainda não vendeu. Eu tive que assinar lá, abrindo mão lá do terreno, porque tem que assinar. Mas não tem problema. Eu confio nele. Para você entender que eu confio nele, eu já estou fechando um contrato para a construção do novo templo dentro do terreno, porque eu preciso ampliar a tenda. É confiança no Senhor. É Ele que é dono de tudo. E é assim que você vai ver as coisas de Deus acontecendo na tua vida. Aí sabe o que acontece? Como eu priorizo o reino de Deus, como eu busco em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eu estava morando numa casa. Quando eu estou chegando de viagem, foi de viagem? Não, foi de viagem. Cheguei de viagem, fui correndo no mercado, próximo do dia 24 de dezembro, e a esposa: olha, tem que fazer as compras de Natal, que a gente não tem nada. Eu falei: calma, mulher, eu vou lá. E na correria, nossa, do dia a dia. Quando chega no dia 23, se eu não me engano, 23 ou 22, eu vou ao mercado. Quando eu estou voltando do mercado com o carro cheio, que eu vou abrir o portão da garagem, que eu ia entrar no carro, encosta um carro preto do outro lado, que eu nunca tinha visto na minha vida, todo fechado no preto. Eu falei: Jesus, tem misericórdia. Não deixa levar minhas compras de Natal não, Jesus. Que logo tu vai imaginar a coisa ruim. Era já quase 11 horas da noite.
Eu falei, Jesus, tem misericórdia, Jesus. Faz isso comigo não. Eu pedi misericórdia a Deus. Aí sai o homem do carro, aí daqui a pouco sai a esposa e 2 filhas. Aí eu já, opa, vai na casa de algum vizinho, está chegando para passar o Natal junto. Aí eu já tranquilizei. Atravessa a rua e fala, é o senhor que é o pastor Alexandre? Eu falei, sou eu mesmo. Não, que me falaram bem de você, eu estou com aquela casa ali para vender. Eu falei, estava viajando, nem vi que tinham se mudado. A pessoa que morava lá não estava mais morando. Eu estou com aquela casa para vender, compra a minha casa. Eu falei, rapaz, eu não tenho dinheiro não. Como é que eu vou comprar sua casa? Não tem dinheiro. Não, vem ver minha casa. Eu falei, rapaz, olha só, deixa eu falar. Eu estou chegando no mercado, o carro está cheio, eu vou descarregar só as coisas de geladeira e vou sair de novo para atender um casal que no mercado me ligou, pastor, vem na minha casa e tal. Aí, amanhã a gente conversa sobre. Então tá bom. Deixei as compras, corri para a casa do casal, aí e trata e tal, e volta para casa. Aí quando chega no dia seguinte, eu falei, e aí esposa, vamos lá ver a casa? Aí minha esposa, não, vou fazer minha unha, que ver casa nenhuma, antes de ter dinheiro eu vou fazer a minha unha. E ela foi fazer a unha. Eu falei, também não vou ver casa nenhuma não, vou ficar aqui, já que ela não foi. A campainha toca. Pô, Alexandre, eu falei, opa, tudo bom? Vamos lá ver a casa. Eu falei, rapaz, já falei que não tem dinheiro. Não, mas vamos ver a casa. Eu falei, tá bom. Fui ver a casa. Aí a casa, primeiro andar é a garagem, segundo andar tem uma varanda grande, aí tem uma sala grande, um quarto, um banheiro, uma cozinha, a copa. Aí sobe no segundo andar, 2 suítes, uma sala enorme, sobe no terceiro andar, um terraço. Eu falei, boa casa. Aí ele começa a falar dos propósitos dele, que ele queria vender a casa para fazer algumas outras coisas e tal. Falei, pô, bacana, cara. Eu vou fazer o seguinte, eu vou orar para Deus enviar um comprador para te pagar isso à vista. Amém? Ele falou, não, faz a proposta. Falei, rapaz, eu já te falei que eu não tenho dinheiro, rapaz. Qual é a parte que você não entendeu da conversa que eu não tenho dinheiro? Mas faz a proposta. Eu falei, tá bom, quer ouvir a proposta? Então tá bom. Olha só, minha proposta é o seguinte, eu tenho essa quantia na justiça, que o juiz já bateu o martelo, só falta os homens quererem pagar. É isso aí. Não sei quando vai vir, tem isso aí. Isso aqui já está tirado, já tirei o dízimo, já tirei tudo, e está isso aí. Sobrou isso aqui. Ah, e o que mais? Eu falei, mas eu tenho essa picape aí, se quiser, a gente vende essa picape, esse outro carro aí, e tu segura aí de entrada. E quanto pode pagar por mês? Eu falei, meu Deus do céu. Aí tu já pensa aquele monte de conta que tu paga todo mês? Aí tu fala, Jesus, então o pastor sempre me ensinou, o pastor me ensinou isso. Eu passo cheque às vezes, eu sei, lógico, querido, eu tenho uma consciência, mas eu também oro que nem ele. Senhor, volta logo para esse cheque ficar aí para o anticristo pagar. Ele me ensinou isso. Mas eu passo cheque quando eu sei que tem dinheiro para entrar, tá, querido? Mas eu trouxe para o anticristo pagar essa conta toda. Mas o que acontece? Eu fiz umas contas rápidas, falei, ó, só posso pagar X por mês. Ele, tá bom, vou conversar com a minha esposa e depois a gente fala. Fui para casa, falei com a esposa olhou para mim e falou, vamos embora, tranquilo. Fiquei sossegado, dormi tranquilo, dormi em paz. Quando chega no início do mês de janeiro, a campainha toca e ele fala para mim, ó, tá fechado o negócio. Falei, o cara é maluco? Tá fechado o negócio. Eu falei, então tá bom. Ele levou o escrivão lá, levou o escrivão, levou o corretor, tirou a casa da imobiliária, chegou com o escrivão, escreve aí, escreve, imprime o papel, assina, eu assino, reconheceu, firma, e está lá o contrato. Aí eu vou te falar, e o dinheiro da justiça? Até hoje não saiu. Eu já estou morando na casa, mas está no contrato. É assim que Deus faz, para aqueles que confiam em Deus. Se você confia em Deus, querido, até naquilo que você nem pensa, o Senhor vai te surpreender. Eu não estava pensando em comprar casa para mim, o meu propósito é comprar a casa do Senhor. Quando a gente prioriza o reino, o Senhor sabe das nossas necessidades e Ele supre todas elas em glória.
Ei, querido, por isso, mesmo cansado, mesmo às vezes sem força, venha para a casa do Senhor, esteja neste lugar, prestigie a tua liderança, porque não é fácil não, querido, abrir a igreja para cultuar ao Senhor todos os dias, mas tem vitória de Deus para você, tem honra de Deus para você. Quando você larga tudo para buscar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas o Senhor acrescenta. Amém? Em nome de Jesus, querido, creia que a tua oração vai ser respondida. Tiago vai dizer que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, ou seja, as mesmas dificuldades que nós enfrentamos, Elias também enfrentava, mas ele orou com fé e não choveu. Ele tornou a orar e caiu chuva. Ei, querido, ainda não está chovendo na tua vida, mas vai vir a chuva de Deus, de bênção para você. Amém? Quando você exercitar a sua fé, quando você entender que cada vez que você se santifica, cada vez que você se aproxima de Deus, como diz lá em Hebreus 11, porque é necessário que todos aqueles que se aproximam de Deus, em primeiro lugar, creia que Ele existe. Você está crendo, por isso você está aqui adorando, e você tem que crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Creia que a sua oração chegou ao Pai, e Ele te responderá para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe.